Olá, meu querido irmão, tudo bem? Tudo na graça, tudo na paz, graças a Deus. Obrigado pelos meus inscritos, obrigado por você que tem me ajudado a contribuir para que esse canal cresça. Muito obrigado mesmo pelos comentários, pelas inscrições, por divulgar o nosso trabalho, meu querido, amado e amigo companheiro. Pensa no homem que está extremamente feliz. Pensa no homem que está extremamente agradecido ao meu Criador. Por quê, irmão Alberto? Irmãos, vocês não sabem, na verdade vocês sabem sim, o grande alvoroço, positivamente, tá? Não é alvoroço negativo, não. Pensa num grande alvoroço que os ensinamentos da graça está conseguindo fazer. Mas não é aquele alvoroço negativo, não. Alvoroço positivo, porque as pessoas estão começando a entender o que a religião fez com nós durante muitos e muitos anos. A religião conseguiu nos enganar até que o advento da graça de Deus começou-se a manifestar no mundo. Eu agradeço a Deus pelos ensinadores da graça no mundo inteiro. E até você mesmo. Aliás, eu quero abrir um parêntese aqui. Você que está aí do outro lado. Você que faz os seus comentários positivos, nos agradecendo. Olha, meu querido, eu vou incentivar você a abrir um canal no YouTube também. Mesmo que você não saiba falar muita coisa. Mas abre um canal no YouTube. Vamos invadir as redes sociais e nos posicionar contra esse sistema religioso que aí está. Eu ouvi um presidente de convenção conclamando aos seus obreiros que eles vão reunir daqui a pouco, recentemente não, daqui uns dias, eles vão se reunir para formar a nova diretoria da convenção deles. Irmãos queridos, o cara desesperado, o presidente da convenção, convocando os obreiros dele e pedindo pelo amor de Deus para os obreiros dele não faltar na reunião da convenção, porque tinha assuntos sérios para tratar. E sabe o que ele falava na palavra dele? Ele falava que está acontecendo um movimento no mundo e principalmente aqui no Brasil, os crentes têm que ficar de olho, porque tem muita gente ensinando coisas erradas da Bíblia. Eu desconfiei que ele estava se referindo aos ensinadores da graça. E eles, meus queridos, estão preocupadíssimos, porque as pessoas estão abrindo os olhos para a graça de Deus. Então, não existe mais pessoas bobas. As pessoas estão abrindo os olhos para a graça de Deus. Então, meu querido, você passa a observar uma coisa. Os escândalos que estão acontecendo no mundo religioso, o chamado evangélicos, é uma pouca vergonha. O verdadeiro evangelho da graça, ele está se manifestando no mundo inteiro. As pessoas estão se libertando desse sistema religioso corrupto. Estão se libertando disso. Então, meus queridos, nós fomos enganados por muitos anos, por muito tempo, mas a verdadeira libertação chegou. Nós hoje, meus queridos, nós estamos em graça. Então, por que as redes sociais, principalmente aqui onde eu estou falando com você, o YouTube,
Por que que os ensinadores da graça, eles não estão nos púlpitos da sinagoga dos homens? Sinagoga essa que atravessou gerações, atravessou séculos, e está aí a sinagoga. Em pleno século 21, os crentes do sistema religioso não entenderam nada sobre vinda de Jesus de Nazaré, sofrimento de Jesus de Nazaré, morte de Jesus de Nazaré e ressurreição de Cristo, o Messias. Então, as redes sociais, o YouTube, se tornou uma igreja virtual para pregar as virtudes do Evangelho da graça de Deus. Olha o que está acontecendo no mundo inteiro. Fomos rejeitados nos púlpitos das sinagogas. No entanto, Deus abriu uma porta, porque a tecnologia também é plano de Deus, porque está lá no livro de Daniel, quando Daniel profetizou acerca do final dos tempos, consumação dos séculos, que tudo se cumpriu em Cristo. Daniel falou que no final dos tempos, mas não é no final dos tempos futuro. Daniel estava falando no final dos tempos, no advento do Cristo, o Filho do homem. Ele diz que a ciência iria se multiplicar e muitos, naqueles dias que ensinasse a verdade, iria resplandecer como as estrelas do firmamento. Ó, meu querido, depois do advento do juízo no ano 70 DC, ficou na responsabilidade de Paulo pregar o evangelho da graça, não na responsabilidade dos discípulos e nem dos apóstolos. O que Paulo fez? Enquanto ele estava vivo, ele ensinou o evangelho da graça de Deus. Quando Paulo morreu, o sistema, de novo, outra vez, ocultou a graça de Deus para as pessoas. Então, as pessoas voltaram a ficar escravizadas. O que Deus fez? Nos últimos tempos, nós fomos levantados por Deus para propagar o evangelho da graça. Então o YouTube, ele se tornou a igreja, corpo de Cristo, porque somos rejeitados nos púlpitos. Meus queridos, uma sinagoga hoje, se ela tiver 100 membros, o dia que convidar o irmão Alberto para ir lá trazer uma palavra, provavelmente, no dia seguinte, não vai voltar para dentro das sinagogas mais 100 pessoas. Se voltar 50 vai ser muito. Por quê? Eu vou falar sobre o que é a graça de Deus e vou destruir o sistema religioso ali daquela sinagoga. O pastor daquele lugar, ele vai ter que coçar a cabeça, porque eu fui levantado para isso. Eu fui escolhido para isso. Mas fomos escolhidos agora, no século 21? Não. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, nós fomos predestinados, elegidos ou eleitos em Deus. Para quê? Para manifestar a graça de Deus ao mundo inteiro. O meu papel, meu querido, aqui na terra, eu não sei quantos anos eu vou viver aqui nesse plano, mas enquanto eu viver, a partir do momento que comecei a entender a graça, enquanto eu viver, hoje, eu falo com a minha esposa isso direto, enquanto eu viver aqui, o meu dever, a minha obrigação é propagar o evangelho da graça de Deus.
Então por que nós somos rejeitados nos púlpitos das sinagogas? Eles falam bem assim: vai acontecer perda de membresia, ou perca de membresia, vai haver queda de arrecadação, porque hoje você se engana se você acha que os pastores, eles ganham alma para Deus ou Jesus. Isso não existe. Se nós somos pré-eleito antes da fundação do mundo, como que você vai ganhar uma coisa que já é de Deus? Então isso é engodo. Então, os pastores, eles não querem saber de levar o evangelho da graça para ninguém. Sabe o que eles estão atrás? Contribuintes para continuar sustentando as suas empresas, igrejas. Agora, eu vou fazer uma analogia aqui, que você vai entender o que eu quero dizer. Você já viu como que se é gado para o abate? O gado, o proprietário, né? Ou o agropecuarista, ele divide o seu gado. Os que ficam confinados, engordando, é porque já tem um momento certo de ir ao abate. Quando o gado, ele está sendo confinado, alimentado, com tudo quanto é tipo de alimentação. A ração contém proteína, contém vitamina, contém tantas coisas. E aquele gado está com os dias contados, porque são gados que estão sendo confinados para o abate. Assim era eu, e assim é alguns que ainda estão confinados dentro da religião e dentro das sinagogas. Você só tem valor, você só está confinado, mas você não está recebendo uma alimentação sadia. Você está recebendo uma alimentação podre. É isso aí, eu vou repetir. Podre sim! Por quê? Pegaram a Bíblia, espremeram a Bíblia e tiraram toda a proteína espiritual, toda a vitamina espiritual, estão dando bagaço para você. E tem uma coisa: a vitamina e a proteína daqui de dentro da Bíblia, essa aqui, ó, a vitamina e a proteína que o sistema religioso tirou. Dá licença que eu vou pegar minha reguinha aqui, tá bom? A minha reguinha aqui caiu, ó. Então, a vitamina daqui de dentro e a proteína chama-se as verdades da graça de Deus. Como que eles poderiam dar isso a você se essa vitamina e essa proteína te liberta do sistema religioso? Você começa a engordar espiritualmente, você começa a criar força, criar pulso, criar força. Então isso a religião tirou daqui de dentro. Então, meu querido, você está sendo confinado, você que ainda está no sistema. Só que você vai morrer de inanição. O que é morrer de inanição? Morrer por falta de alimento. Lembra quando Jesus ressuscitou Dorca? A primeira coisa que ela pediu quando ela ressuscitou, pediu comida. A menina não morreu porque de doença. A menina não morreu porque disso ou daquilo. Morreu de inanição. Morreu de fome. Então, assim é o gado que está dentro do confinamento. É você que ainda está na religião. É você que ainda frequenta as sinagogas. Por isso é que Jesus, ele veio libertar as pessoas oprimidas
e escravizadas pelo sistema religioso. Agora, meu querido, você tem noção disso? Eles te usam o sistema como peça, como ferramenta, como moeda de troca. A conversão lá em Pernambuco, não vou falar o nome, mas pesquisa aí. O escândalo terrível, mas terrível mesmo. Daqui a pouco eu vou citar a Bíblia aqui, João 17. Então, meu querido, isso tudo é o que acontece no sistema religioso. Você já ouviu falar, deixa eu concluir, sobre Pernambuco, uma das maiores convenções, que eles chamam de convenções, que eu chamo de sistema. Eu um dia já pertenci a uma dessas convenções, tanto do Brasil como no meu estado. Tinha que pertencer à convenção, senão você não era reconhecido como obreiro. Você tinha que pagar pedágio todo mês. Eu não sei aonde eu estava com a cabeça, desde 23 anos de idade, que a minha convenção, na época, queria me consagrar, agora veja você, a pastor, para me colocar numa igreja ou numa sinagoga. Eu não chamo de igreja. E eu rejeitei todas as 3 vezes que eles me convidaram, eu rejeitei. Sabe por quê? Porque desde os meus 12 anos de idade, quando eu me batizei nas águas, que eu não tinha ainda entendimento, deixei me batizar nas águas, desde 12 anos de idade, quando meu pai me deu um Novo Testamento desse tamanhozinho, você lembra daqueles pequenininhos, capa azul? E eu me interessei por estudar a Bíblia desde 12 anos. Quando eu estava com 19 anos, eu fui levado ao diaconato. Com 21 anos, fui levado ao presbitério. Com 23, ao evangelismo, ou evangelista. Hoje eu não acredito mais nada disso. Não fiquei nem um ano como evangelista, e eles, a convenção, já quis me consagrar pastor. Me convidaram 3 vezes. Imagine, um pastor com 23 anos de idade. Na época, eu só tinha 4 anos de casado. Então, meu querido, hoje, se eu fosse um pastor, pelo sistema religioso, eu estava andando de carro zero. Eu morava em apartamento, mansão. Eu era dono de fazenda, porque eu ia fazer os membros da minha igreja, da minha mesmo, como gado confinado, porque eles iam me sustentar. Mas graças ao meu bom Deus, porque eu sempre desconfiei dessas posições ministerial dos homens, é aí que eu fui entender que o ministério dos homens perderam o seu valor na época da lei. O ministério dos anjos perdeu o seu valor na época da lei. O ministério profético perdeu o seu valor lá também na época da lei. Lucas 16:16. Eu não entendo como que as pessoas não enxergam isso na Bíblia. E se diz profetas e querem profetizar na vida dos outros. Mas a maior profecia não é a palavra. A palavra não parou de ser escrita entre o ano 69 e 70. A Bíblia não diz que tudo se cumpriu em Cristo. O ministério dos apóstolos acabou. O ministério dos discípulos acabou. O ministério dos homens acabou. O ministério profético acabou. O ministério dos homens acabou. Nós agora, a Bíblia diz que nós vivemos o ministério do Espírito. Aquele que se une a Cristo. 1 Coríntios capítulo 12. Deixa eu achar para citar para você. Para depois alguém não nos julgar e falar que a gente não citou a Bíblia. Como nós temos
uma qualidade, os ensinadores da graça, nós não falamos nada que não esteja na Bíblia. Essa é a diferença dos ensinadores da graça. Segundo a Coríntios, capítulo 3, deixa eu ver mesmo, tá, meu querido? Não posso fazer você errar, não. 1 Coríntios, capítulo 6, e versículo 17. Mas o que se une ao Senhor, se torna um espírito com Ele. Meu querido, acredite na Bíblia, meu querido. Não fique nos julgando e não nos criticando, não. Pelo amor do papai, não faça isso com você mesmo. Faça um favor a você mesmo. Acredite no que está escrito. Então nós estamos vivendo o ministério do Espírito, porque a Bíblia, ela parou de ser escrito. Nós andamos agora, é por fé, não é por vista. Como que você vai agora, meu querido? Você vai procurar alguma coisa na Bíblia para se moldar de acordo com o que ela diz? Se a Bíblia foi um livro registrado para contar uma história que aconteceu, todos os verbos da Bíblia, toda a colocação da Bíblia, a colocação verbal, ela está no passado, ela não está no futuro. A Bíblia se resume em Apocalipse, e a Bíblia diz que tudo se resume em Cristo, tudo se cumpre em Cristo. Então, de Cristo para cá, nós vivemos o ministério do Espírito. Você que ainda frequenta a religião, frequenta a sinagoga, você que ainda está sujeito aos homens, você não vive o ministério do Espírito, você ressuscitou o ministério dos homens e vive de acordo com os homens. Aonde está escrito na Bíblia, já que a Bíblia é a nossa única fonte de fé, aonde que está escrito na Bíblia, onde que nós precisamos passar pelo crivo dos homens, pelo ministério dos homens, para sermos reconhecidos como filho de Deus? Você consegue apontar? Não. Você já ouviu falar na palavra pareidolia? Pareidolia. Você já ouviu falar isso? Não? O que é pareidolia? O nosso cérebro, isso aqui, meu querido, quem registrou isso aqui foi o historiador grego chamado Heródoto. Pareidolia é o nosso cérebro, ele procura padrões conhecidos em coisas desconhecidas. Pareidolia chama-se isso. É quando o nosso cérebro, ele procura padrões conhecidos em coisas desconhecidas. O nosso cérebro, ele faz você enxergar numa imagem aquilo que seu cérebro configura. Quero te dar um exemplo. Quando você olha para o céu, que o céu está nublado, ou mesmo com o sol bonito, o céu azul, aí você olha lá e tem várias nuvenzinhas. Tem nuvens que parecem com mão, tem nuvens que parecem com animais, tem nuvens que parecem com cálice, tem nuvens que parecem com pessoas, com aviões. Então isso chama-se pareidolia. É quando o seu cérebro, ele procura padrões conhecidos em coisas que são desconhecidas. Quer dizer, aquilo lá não é animal, a nuvem, mas o seu cérebro está configurando aquilo ali como se fosse um animal. Então você enxerga naquela imagem aquilo que o seu cérebro configurar. É isso que a religião faz em você. É isso que a religião colocou na sua mente. A religião ensinou você, ensinou o seu cérebro a procurar um padrão
inexistente numa coisa desconhecida. A religião, através da pareidolia, ela ensina você, ensina seu cérebro que só existe um meio de você ter acesso a Deus. Aí o seu cérebro configurou o que na religião? Uma imagem que só mesmo na religião, nos padrões humanos, é que você consegue sobreviver para Deus. Isso chama-se pareidolia. Então a pareidolia espiritual é uma coisa tão prejudicial, principalmente na religião, que você não tem nem ideia do estrago que isso fez e continua fazendo. Aqui, ó. O seu pastor, ele te ensina que nós ainda vivemos no ministério dos anjos, porque se tem uma coisa que a religião faz, principalmente os chamados crentes pentecostais, eles conseguem ver anjo dentro da igreja, anjo que não existe dentro da igreja, do templo, da sinagoga. Eles conseguem pular, gritar, mas por quê? Porque o pregador, ele está usando a pareidolia, uma coisa de Heródoto, o historiador grego. O pregador, ele está tão afoito que ele coloca na sua mente que Deus está ali dentro da sinagoga, que Jesus está ali dentro da sinagoga. O seu cérebro começa a configurar uma imagem inexistencial. Você pode estar aí dizendo do outro lado: comecei a entender. Meu querido, como que você acha que esses falsos profetas, enganadores e pregadores no Brasil estão ficando milionários? Você acha que esses caras não estudam as religiões? Você acha que esses caras, eles não estudam mitologia? Você acha que esses caras, eles não estudam os historiadores gregos, os historiadores romanos? Eles querem ficar ricos, milionários. E quem que é o gado deles? Você. Quem que está confinado dentro da sinagoga? Você. Então a pareidolia, meu querido, ela bota no seu cérebro, o seu cérebro começa a procurar padrões que você conhece, que já ouviu falar, em coisas desconhecidas. Você já ouviu falar de anjo, você já ouviu falar do Espírito Santo, você já ouviu falar do ministério dos homens, do ministério profético, do ministério dos anjos, mas só que eles não existem mais. Bota na sua cabecinha que isso chama-se pareidolia. Os pregadores de Araque, falsos ensinadores, eles estão determinando regras na sua vida através desse sistema conhecido pareidolia. Você começa a enxergar numa imagem aquilo que seu cérebro configurou na sua cabeça. O anjo está ali dentro da sinagoga. Na sua cabeça, você está servindo a Deus da maneira correta, mas não está não. Não está. Agora, meu querido, o que vocês sabem sobre a graça de Deus? A minha pretensão aqui, meu querido, é mais uma vez esclarecer a você que o sistema religioso está te enganando. A minha pretensão, porque quem não tem pretensão não tem objetivo, não é isso? Se eu falar que eu dou estudo sem pretensão, então eu não devo dar
Porque sem pretensão não existe objetivo. Porque pretensão e objetivo. A minha pretensão, o meu objetivo aqui é fazer você entender a graça de Deus. Vamos esclarecer, meu querido. Porque muita gente, mas muita gente, tem dificultado ou tem dificuldade de entender qual foi o motivo da morte de Jesus. João 17, 1 ao 5, fala assim: tendo dito essas coisas, as coisas que estão anterior ao capítulo 17, levantou-se os olhos ao céu e disse: Pai, é chegado a minha hora. Jesus está falando que ele deveria morrer, porque sem morte não havia remissão. Hebreus 9, 22. Sem derramamento de sangue não haveria remissão. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti. Pois lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Preste muito atenção nisso aqui. A religião, ela te ensina que vida eterna é você ir morar no céu do jeito que você é. Carne, sangue, pele, nervo entrelaçado. Isso. A religião te ensina isso. Mas veja bem o que é vida eterna na visão de Jesus. Versículo 3 do capítulo 17 de João. Ora, a vida eterna é esta. O que é vida eterna? Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você está vendo aqui, meu querido, o que é vida eterna na visão de Jesus? É você reconhecer que Deus é o Criador de todas as coisas e Jesus Cristo é o Filho dele, é enviado para nele cumprir todas as coisas. Você entendeu, meu querido? Agora eu quero ver o sistema religioso tentar nos refutar com isso aqui. Então o versículo 4 diz: eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me deste para fazer. Meu querido, ele concluiu ou não concluiu? Tudo se resume em Cristo. Cadê a outra Bíblia que foi escrita depois da manifestação do juízo? A Bíblia, o último livro a ser escrito, foi de João. Então não existe mais esse negócio de você precisar de religião, de denominação, de pastores, porque agora, no capítulo 9, capítulo 10 de Hebreus, as leis do nosso Deus, ela está, no nosso entendimento, ela está aqui, ó. Não é um homem que retém a graça, não é um homem que é ponte, não, meu querido. Ela está aqui, ó, no nosso entendimento e no nosso coração. Versículo 5. E agora, Pai, glorifica-me em tua presença com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Eita Deus! É bonito, não é? Então deixa eu te surpreender e vou terminar o vídeo. Deixa eu te surpreender e terminar esse vídeo. Tem muita gente que fala assim: eu vou para a África, eu vou para a Ásia, eu vou para a Europa, eu vou para as Américas fazer a obra de Deus. Não tem muita gente que fala assim? Não é verdade? Então deixa eu te falar uma coisa. A obra de Deus. Você sabe o que é a obra de Deus? Eu vou te falar aqui. Eu estou procurando aqui, tá, meu querido?
A obra de Deus é muito diferente daquilo que muita gente fala o que é a obra de Deus. Deixa eu achar aqui. João 6 e o versículo 29. João 6 e o versículo 29. Olha o que diz aqui. O 27, 28 e 29. Jesus está falando isso aqui. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. E qual é a comida que permanece para a vida eterna? A qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, marcou com o seu selo. Os eleitos são marcados, tá? Preste atenção nisso aqui. Os eleitos são marcados. O marcou com o poder do seu selo, com o seu selo. Perguntaram então eles quem? Os discípulos. Porque aqui se trata dos discípulos, o povo, né, que estava perguntando. A multidão, na verdade, né? Porque o versículo 22 do capítulo 6 está falando sobre multidões. Então a multidão perguntou assim: que faremos para executar as obras de Deus? A multidão perguntou a Jesus. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, 2 pontinhos, porque vai dar continuidade no que é a obra de Deus. A obra de Deus é esta: crer naquele que me enviou. Tem consenso com João 17 e 3 ou não tem? Claro que tem. Enquanto a vida eterna é acreditar no Criador e no seu Filho, a obra de Deus é crer naquele que me enviou. Quer obra de Deus maior do que essa, meu querido? Mas se o sistema religioso ainda consegue ter ódio das pessoas, dos chamados ensinadores da graça, se eles conseguem pregar mentira para as pessoas, se eles ainda conseguem omitir as verdades da graça das pessoas, como que eles estão fazendo a obra de Deus, se a obra de Deus é crer naquele que enviou Jesus, que no caso é Deus o Pai? Eu quero te advertir, e já estou terminando esse vídeo. Cuidado com a pareidolia. A pareidolia é uma, vamos dizer assim, como que eu acho a palavra? É uma artimanha que os grandes líderes estão usando para confundir o seu cérebro, porque o seu cérebro está procurando padrões conhecidos seu em coisas que são desconhecidas. Talvez o maior erro dos crentes dentro das sinagogas é não saber que ele está sendo manipulado bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Então, eles estão enxergando coisas, estão enxergando numa imagem aquilo que seu cérebro configurou. Por que que seu cérebro configurou? Porque a religião fez uma lavagem cerebral em você e você começou a criar padrões em coisas, em objetos que existem, mas que não representa o real significado daquilo. É só você olhar para a Arca da Aliança, suposta Arca da Aliança, lá no Brás. Por que que muita gente vai ali e colocar a mão naquela arca? Por causa da pareidolia. As pessoas estão configurando, procurando padrões naquela Arca da Aliança, que eles conhecem, sabem sobre a Arca da Aliança, mas é em coisas que ele não conhece o verdadeiro sentido. Então as pessoas começam a enxergar numa imagem, na Arca da Aliança, aquilo que o seu cérebro configurou, que aquilo ali é uma verdade e é bíblica, mas não é. Assim é dentro das sinagogas religiosas. Meu querido, se você entendeu,
deixe o seu like, mas deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe e também você possa fazer os seus comentários, tá bom? Meu querido, muito obrigado, me ajude, ou na verdade, nos ajude, porque você que faz comentário no meu canal, você também comenta lá que você gostaria de ver este canal crescendo assustadoramente, e quanto mais crescer, vai me forçar a estudar mais, porque eu tenho compromisso com você que está do outro lado, tá bom? Se você me ajudar, se você comentar do meu canal para outras pessoas, eu prometo a você de trazer mais e mais mensagens da graça, aonde você vai se sentir totalmente livre, assim como todos os ensinadores da graça. Vou ver se eu lembro de alguma aqui. Primeiro, nosso irmão pastor Geraldo Moraes, Rio de Janeiro. Nosso irmão Messias, também do canal Família em Graça. Nosso irmão André Pimentel, Graça Pura, se não me falha a memória. Os nossos irmãos Júlio Chaves, lá na Paraíba, João Pessoa. Vamos ver se eu lembro mais. Nosso irmão Elson de Jesus, eu creio que Elson de Jesus, lá no Nordeste, não é? E muitos, muito mais. Esse aqui são alguns. E tem muitos canais que eu também sou inscrito, meu querido, que toda vez que alguém se inscreve no meu canal, eu dou uma olhadinha lá. Se ele tiver canal aberto, ele pode ter nenhum inscrito, pode não ter nenhum, ou pode ter um, mas eu se inscrevo no canal dele também. Olha, eu vou trazer aqui uma sugestão. Um irmão que se inscreveu e fez um comentário no meu canal, pediu para mim falar isso. Aos pastores da religião, os líderes religiosos, por que vocês não pegam o dízimo que vocês arrecadam todo mês e vocês não distribuem para os órfãos e para as viúvas no mundo inteiro? Vocês que diz que o dízimo ele vale na graça, mas nós sabemos que não vale, porque dízimo era para sustentar a tribo de Levi, que hoje não existe mais no século 21, pelo menos no sistema em que nós vivemos. Então para que vocês não arrecadam dízimo e vai lá e dá na casa de quem realmente precisa? Quantas pessoas que estão aí passando fome? Por que você não vai nos hospitais e leva lá a parcela de uma prestação, de um custo de vida, da saúde daquela pessoa que está lá no hospital? Por que você não faz isso? Sabe por quê? Porque você não faz? Porque você é lobo, você é cão guloso, você só pensa em você e na sua família. Tá bom? É um conselho para você. Do contrário, meu querido, nós, os ensinadores da graça, vamos passar por cima de vocês, igual trator em cima de uma estrada ou do mato. Eu não falo o nome seu aqui. Eu não falo o nome de vocês, porque nós não pregamos contra vocês, nós pregamos contra o sistema que está enganando as pessoas. Agora, se você se converter, se você realmente der o braço a torcer, reconhecer que você ensinou muita coisa errada, você vai começar a se humilhar igual os ensinadores da graça fizeram. Nós se humilhamos, querido. Nós também nascemos dentro do sistema religioso, mas nós se humilhamos, pedimos perdão ao nosso Criador das nossas iniquidades, pedimos perdão a Deus das nossas ignorâncias, do nosso pecado na carne, não é hoje, mas o pecado que condenava as pessoas na lei, mas é o quê? É o desvio. Pecado da carne é porque nós perdemos o sentido da coisa. Eu esqueci a palavra que o pastor Geraldo sempre menciona, mas eu não estou lembrando agora, mas o pecado que nós temos hoje é aquele pecado aqui, ó. É o desvio, ó. Eu não estou lembrando a palavra, mas me perdoa aí você, tá bom? Mas errar o alvo, lembrei agora. O pecado que nós cometemos é errar o alvo. Não é aquele pecado da velha aliança, que a palavra pecado lá significava o que transgride a lei. Botaram o nome na transgressão de pecado. Assim como botaram o nome no Código Penal, vários crimes é identificado com um número. A mesma coisa. Então, a transgressão da lei era identificada por uma palavra, pecado.
Então o que é que era pecado? Hamartiologia. Ou aqueles que pecavam, hamartiologia, né? Então a hamartiologia trata do estudo que fala sobre o pecado, não é? Então, meu querido, nós estamos em graça e que você continue em graça também. Fique na paz e tenhamos um bom dia e uma boa semana para todos. Amém? Graça e paz.